Olá, Deus é maravilhoso. O Salmo 34, 8 e 9 diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O temor a Deus é a mensagem que eu quero falar contigo, porque muitos têm andado sem temor a Deus nesses dias. Mas eu te pergunto, você teme a Deus? O quanto você teme a Deus? O quanto você demonstra que é um homem, uma mulher, um jovem que teme a Deus? Que Deus abençoe a sua vida com essa mensagem. Fique aqui comigo e receba ela no seu coração. Muitos estão vivendo sem temor a Deus. Muitas vezes eles até dizem que temem a Deus, mas suas atitudes demonstram que eles não temem a Deus. Uma pessoa sem temor a Deus é como uma pessoa suicida. Vive em perigo todos os dias e não tem a proteção de Deus sobre a sua vida. Mas o homem que teme a Deus, apesar de viver em perigo, de passar por provações, desfruta da proteção de Deus sobre a sua vida. E Deus cuida dele. Deus guarda os seus caminhos. Deus coloca os seus anjos ao seu redor. Mesmo Jesus, ele caminhava no temor a Deus. Quando ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo e passou lá 40 dias e 40 noites, Satanás veio para ele e o tentou muitas vezes. Uma vez disse: transforma essas pedras em pão. E Jesus disse: não só de pão, porque Jesus estava com fome. 40 dias ele não comia. Mas Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alguém só cita a palavra de Deus e só age de acordo com a palavra de Deus quando teme a Deus. Quando ele reconhece Deus na sua vida e reconhece o que Deus fala na sua palavra a respeito de como ele deve proceder, de como ele deve agir. Novamente Satanás veio para Jesus e disse... levou Jesus a uma torre alta do templo e disse: te joga daqui para baixo, porque diz, e aí ele viu que Jesus, ele agia pela palavra de Deus. Então ele disse: diz também na sua palavra que ele dará ordem aos seus anjos para que se acampem ao seu redor e os livre de todo mal. Mas Jesus disse: mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, essa atitude de Jesus é de alguém que temia a Deus, alguém que temia o seu Pai. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter reverência de Deus, é ter respeito, é ter amor a Deus, é considerar Deus na sua vida, considerar a palavra de Deus na sua vida, de tal maneira que você não anda de qualquer jeito, mas você confia em Deus. Um pecador, uma pessoa que vive independente de Deus, ela não teme a Deus porque ela não suspeita o mal, ela não considera o mal, porque ela acha que ela está protegida, né? Mesmo se nós quisermos caminhar no temor a Deus, nós precisamos caminhar em Jesus. Jesus temeu a Deus, temeu o Pai, e ele nos ensina hoje a temer a Deus. Ele mesmo cita em Mateus 7, 22, 23 e 24, ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Mas Jesus dirá: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como que Jesus trata essas pessoas desta forma? Na verdade, ninguém tem esses dons se não aceitou Jesus, se não desenvolveu uma vida ministerial com Jesus. Eram pessoas que eram usadas por Deus, mas perderam o temor a Deus e foram desclassificadas. Foram à perdição, foram ao inferno, porque não caminharam, se preocuparam muito mais com o zelo daquilo que poderiam alcançar com o seu ministério, do que ter uma vida que temesse a Deus e as suas atitudes fossem respaldadas pelo temor a Deus, por aquilo que Deus lhes ensina.
Na verdade, todos os homens devem temer, devem viver no temor a Deus. Mas só é possível vivermos no temor a Deus e termos o temor de Deus em nossas vidas através de Jesus, quando vivemos uma vida de compromisso e de fidelidade com Jesus. A recompensa da humildade e o temor do Senhor enriquece o homem. É isso que diz Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Por isso, há muitas pessoas pobres e miseráveis, mesmo tendo muitas coisas, gozando de posições, de certo privilégio na vida e na sociedade, porque lhes falta humildade e temor. Essas pessoas, mesmo tendo tantas coisas, sendo pessoas importantes, mas elas são pessoas tão vazias, porque não temem a Deus, só dão valor àquilo que têm, às riquezas que têm. O temor do Senhor também nos dá longevidade. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão anos de vida abreviados. Provérbios 10, 27. O temor a Deus nos traz muitos benefícios. O temor do Senhor abençoa e revigora as pessoas para que elas vivam o tempo que foi determinado por Deus, e a longevidade é uma das bênçãos de Deus para o seu povo. Ou seja, viver muitos anos é uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos guardar em todos os perigos, em todas as dificuldades, Ele nos dá saúde, nos revigorar para viver muitos anos, conviver com nossa família, com filhos, netos, realizar muitos projetos. Por isso precisamos caminhar no temor a Deus. O temor a Deus também é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Ou seja, Deus traz entendimento ao homem, dá sabedoria ao homem que anda no temor do Senhor. Quando você teme a Deus, você tem o direito de desfrutar da sabedoria de Deus para todas as situações da sua vida. E a aplicação prática da sabedoria também nos alcança, ou também nos é alcançada pelo temor a Deus. Quando você teme o Senhor, a sabedoria de Deus flui constantemente na sua vida, no seu coração, na sua mente. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e procedente a honra vai à humildade, ou seja, a humildade produz honra na vida do homem. E o temor do Senhor traz instrução e sabedoria a ele. Isso diz Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor libera a nós provisão para saber como lidar com as situações de perigo e situações difíceis em nossas vidas, né? Então Deus provê o cuidado, a proteção, o livramento a você quando você teme a Ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 9, 10. Existem muitas palavras que falam dos benefícios do temor a Deus na vida do homem. Quando o homem caminha todos os dias, porque ele teme o Senhor. Mesmo estando no paraíso, nós podemos perder o temor a Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva. Eles viviam no paraíso, mas eles perderam o temor a Deus. Eles deixaram de temer a Deus, né? Quando eles deram ouvidos à serpente, ao que a serpente estava dizendo, e eles passaram a ser influenciados mais pelo que a serpente estava falando do que o que Deus tinha falado a eles, né? Então, temer a Deus nos livra dos laços de morte, do pecado, da corrupção eterna, da corrupção moral, e nos traz proteção. Quando Eva e Adão decidiram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles o fizeram, não mais porque tinham, eles fizeram porque não tinham mais o temor de Deus na vida deles. De alguma forma, eles já tinham perdido esse temor, já tinham esfriado no temor a Deus. E não podemos deixar esfriar o temor de Deus em nossas vidas. Precisamos continuar temendo a Deus cada dia,
reconhecendo quem Deus é nas nossas vidas, reconhecendo quão poderoso Ele é, reconhecendo que Ele sempre irá livrá-lo em qualquer situação. Você pode confiar em Deus. Eu queria conversar contigo agora sobre as consequências de quando nós perdemos, quando deixamos esfriar o temor de Deus em nossas vidas. Olhando para Adão e Eva, as consequências de não temermos a Deus. Nós podemos ver isso na vida de Adão e Eva, que eram os nossos pais. Nós recebemos uma herança, um legado de Adão e Eva. Mas quando aceitamos Jesus, entregamos nossa vida a Jesus, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, então nós recebemos uma herança de Deus, do nosso Pai. Mas Adão e Eva nos deixaram um mapa para nós entendermos que quando não tememos a Deus, quais consequências nós teremos que enfrentar. A primeira delas, a primeira consequência é a queda espiritual, é decair espiritualmente. Adão e Eva tinham intimidade com Deus, com o Pai, viviam nesta intimidade, viviam um relacionamento com Deus, mas eles tiveram uma queda espiritual. E quando decaíram na fé, decaíram também na graça. E muitas vezes quando nós também temos uma queda espiritual, nós decaímos na fé, decaímos na graça, esfriamos no amor de Deus. Se somos salvos pela graça, precisamos, mediante a fé, somos salvos pela graça mediante a fé, precisamos continuar vivendo cada dia mediante essa mesma graça, e a fé nos leva a desfrutar mais do fruto da graça. E a graça vai frutificar em nós, os frutos do Espírito. Então não podemos negligenciar nenhuma destas virtudes, nem a fé, nem a graça, porque a graça irá frutificar em nós todos os demais frutos: o amor, a paz, a alegria, a temperança, o domínio próprio, a bondade, a benignidade. Todos esses atributos espirituais de Deus também reproduzirão em nosso caráter, e nós teremos um caráter aperfeiçoado em Deus. Quando olhamos para essa queda de Adão e Eva, nós olhamos que os olhos de ambos se abriram, mas se abriram para quê? Os olhos deles já estavam abertos, mas se abriram para eles enxergarem, que eles estavam nus, que eles haviam pecado e quais eram as consequências desse pecado. Então eles perceberam que eles estavam nus. Antes eles estavam inocentes. Mesmo estando nu, isso não chamava a atenção deles, porque havia uma pureza no coração deles. Então eles costuraram folhas de figueira, tentando resolver. Quando nós não estamos bem com Deus, nós tentamos resolver as coisas à nossa maneira. E eles tentaram cobrir essa nudez. Nós tentamos cobrir coisas em nossas vidas que não estão bem. Em vez de nós orarmos e buscarmos em Deus, quando tememos a Ele, para que Ele venha e cure, para que Ele venha e restaure, para que Ele venha e resolva algumas coisas em nossas vidas. Ele venha e nos liberte de coisas que nós estamos vivendo e sendo escravos e estamos vivendo mal na presença de Deus. Então, eles fizeram cintas para si também. Além de pegar, costuraram folhas de figueiras sobre o corpo deles para fazer como se fossem roupas. Eles também amarraram com cintas, Fala de ataduras humanas, fala de coisas que nos amarram, quando só tentamos resolver as coisas à nossa maneira, mas é também quando nós aprovamos aquilo que fazemos como se estivesse certo. Então é como colocar cintos sobre nós, estar amarrando nossas vidas. O seguinte que eles tiveram foi medo de Deus. E muitas vezes o pecado nos faz ter medo de Deus, medo de ser condenado, medo de irmos para o inferno, medo de Deus não nos amar, medo de Deus nos castigar. É quando a voz de Deus já não nos faz bem, quando não nos agrada, quando nós já não conseguimos sentir prazer em ouvir um louvor, em ler a palavra de Deus, em ouvir a mensagem, em vir nos cultos. Quando as pessoas passam a encontrar mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. É quando elas se sentem muitas vezes culpadas ao fazer coisas. Elas já não sentem, na verdade, mais culpa quando fazem as coisas erradas. Para elas já é normal. Mas mesmo assim a culpa virá de alguma maneira, mesmo que elas não percebam. Ou quando nós perdemos a intimidade também. O pecado
A falta de temor a Deus leva a nós a perder a nossa intimidade com Deus. É quando um ambiente espiritual já não é mais o suficiente. Nós podemos estar no culto, podemos estar em oração, mas já não conseguimos mais sentir Deus nas nossas vidas. Já não nos quebrantamos, já não choramos mais, nosso coração está endurecido. Adão e Eva ainda estavam no paraíso, mas aquele ambiente de intimidade já não tocava mais as suas vidas. Fazia com que eles tivessem medo de Deus, fugissem de Deus. Não se quebrantaram quando Deus veio, falou com eles. E Deus chamou e disse: Adão, onde tu estás? O que aconteceu contigo? Ele não se quebrantou mais, ele culpou a mulher. Em vez de ele dizer: eu pequei, Senhor, ele disse: a mulher que tu me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Então ele não teve coragem, ele não teve peito para dizer: Deus, eu pequei contra ti. Nós devemos ter uma vida de oração em que a gente tenha coragem todos os dias de chegar diante de Deus, rasgar o nosso coração, falar para Ele como estamos, falar para Ele o que precisamos que Ele nos ajude. Nós precisamos trabalhar todos os dias para manter a nossa intimidade com Deus, para não perder o temor de Deus. Aí começamos a desenvolver alguns comportamentos quando nós sofremos alguma queda, quando nós não estamos bem, quando deixamos o temor de Deus esfriar em nossos corações. Nós passamos a desobedecer a Deus. Consciente ou não, passamos a viver uma vida de desobediência a Deus, de independência. Não consultamos mais a palavra de Deus, não oramos mais para agir. Nós fazemos as coisas pelo que sentimos, né? Não nos importamos mais com o que Deus pensa, com o que a sua palavra diz, nem com o que o seu Espírito quer nos guiar no dia a dia. Já não buscamos a direção de Deus. O seguinte, deram lugar ao medo. A ausência do temor a Deus dá lugar ao medo em nossas vidas. E o medo traz consequências, né? Deram lugar à nudez espiritual. A nudez, antes de ser física, ela é a exposição do nosso coração, que revela a situação e a realidade espiritual do nosso coração. Muitas vezes a gente pode estar bem vestido por fora, mas por dentro nós estamos nus. Não estamos se revestindo de Deus. Não estamos buscando o seu amor. Não estamos vivendo na verdade. Nós não estamos buscando o poder de Deus. Eva e Adão não tinham maldade, mas mesmo estando nus, eles tinham um coração puro, que os mantinha livres da impureza, da maldade, da condenação e da culpa. Mas quando eles pecaram, tudo isso se rompeu. Não reconheceram o não de Deus, não respeitaram a advertência de Deus. O não de Deus é uma expressão do seu amor e do seu cuidado, mas Satanás quer nos influenciar a vermos as coisas de uma forma contrária ao que Deus vê. Deus disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi justamente onde a serpente veio e disse para eles comerem, que eles não morreriam, que eles ficariam como Deus. E eles justamente foram enganados e desobedeceram. Trocaram o não de Deus pelo sim da serpente. A serpente disse o contrário do que Deus disse. A cultura da inversão de valores nos leva a nos alimentar da mentira e rejeitar a verdade. Então, todos os dias nós ouvimos tantas coisas. E o que ouvimos é verdade ou é mentira? O que ouvimos é a verdade que resplandece a verdade de Deus ou não? Precisamos nos alimentar da verdade de Deus e não do engano. A serpente continua hoje tentando enganar os filhos de Deus. Quando o homem perde a noção de si mesmo, Deus chamou o homem e perguntou: onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão se desse conta de onde ele estava agora e como consequência de tudo o que tinha feito, como ele estava. Adão não estava mais na maneira que Deus o havia criado. Algo tinha mudado na vida de Adão. Então Deus queria perguntar justamente a Adão para que ele se desse conta de onde ele estava, que ele precisava rever a condição em que ele estava. Então, quando nós andamos sem o temor a Deus, amados, nós perdemos a noção de nós mesmos.
Nós não temos ideia. Por fora nós continuamos fazendo esforço para demonstrar que somos os mesmos, mas por dentro nós já não somos mais os mesmos. Quando o pecado vem, quando somos tentados, nós já não teremos força para resistir. Nós não teremos poder para permanecer firmes. Então nós precisamos manter-nos reavivados no temor do Senhor. Deus te chamou para andar no temor dele. O temor de Deus chama-se Jesus. Jesus quer habitar na sua vida e quer transformar você e quer reavivar o seu coração. Nele você sempre estará protegido, sempre estará fortalecido. O apóstolo Paulo compartilha à igreja de Colosso, aos Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando você teme o Senhor, você está escondido em Jesus. Jesus te protege, Ele te reveste do seu amor, te reveste do seu poder. Que Deus possa te abençoar com esta mensagem. Mas não ande nu. Sempre esteja revestido, sempre esteja vestido do temor de Deus. Seja um homem que tenha um coração quebrantado, seja uma mulher, um jovem que tenha um coração quebrantado, que tema o Senhor, que tema a sua palavra, que busque direção e orientação para a sua vida. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.